Glória a Deus, vamos para cima, vamos lá, tem um incendiário aí, vamos começar. A mensagem de hoje é: você precisa escolher. E a grande verdade é que a gente precisa entender isso, que tudo que a gente vive, vive a partir de uma decisão. Tudo que a gente vive, vive a partir de uma escolha. Tudo que a gente vive, vive a partir de um posicionamento. Algumas pessoas perguntam: pastor, como que funciona o livre-arbítrio? Porque se é Deus quem governa a história, qual é a minha liberdade de escolha? Sua liberdade é viver o que Deus tem para você ou escrever a tua história sozinho? A tua liberdade é viver as promessas que Deus tem para você ou se pautar nas promessas que homens fazem para você? É simples assim. Como funciona o livre-arbítrio dentro da soberania de Deus? Deus é soberano e nada acontece sem que Ele permita, mas Ele te ama tanto a ponto de te dar liberdade para escolher o que você achar que é melhor para você. E algumas pessoas falam: eu não consigo entender essa relação. Se Deus me ama, por que Ele deixa eu escolher caminhos que não levam para Ele? Por um fato simples: o relacionamento que Deus quer ter com você não é por falta de opção, mas por uma escolha. Ou seja, não é porque você não tinha nenhuma outra escolha e por isso escolheu Deus, não. É porque você podia escolher qualquer outra coisa, mas decidiu escolher seguir com Ele, caminhar com Ele, mergulhar nele, descansar nele. É por isso que há poder nas nossas escolhas, há poder nas nossas decisões. Eu já falei sobre isso. A etimologia da palavra decisão é cortar fora. Por isso que dentro de uma cirurgia, quando você vai fazer algum processo cirúrgico, você pode passar por uma circuncisão, ou seja, cortar em torno, ou por uma incisão, que significa cortar dentro. Então, decisão significa cortar fora, ou seja, quando eu decido viver algo, eu estou cortando fora tudo aquilo que me impedia de viver o novo, eu estou deixando para trás o passado. Eu estou deixando para trás toda a opção que não aquela que eu escolhi. Eu estou deixando para trás toda a possibilidade de viver algo diferente daquilo que eu escolhi viver. Por isso que decisões liberam destinos, posicionamentos liberam destinos, escolhas definem destinos, definem histórias. Você está comigo? Então entenda, a gente precisa escolher o tempo inteiro. Eu estava conversando esses dias com um dos voluntários aqui da nossa igreja. Eu falei: cara, tem sido desafiador para mim, porque a gente está falando de uma igreja de 3 meses que já tem $40 mil de desafio mensal para vencer. A gente acabou de começar e vem a maior epidemia que a nossa geração já viveu. A gente está falando de um aplicativo. Eu estou com um projeto de um aplicativo que o custo dele é de R$500 mil. A gente conseguiu parceiros e a gente crê que a gente vai conseguir impedir milhares e milhares e milhares de suicídios, vai auxiliar pessoas em depressão, ansiedade. Então eu falei: cara, é tanta coisa acontecendo e tanta responsabilidade. Então o que acontece comigo e está acontecendo com você, sem dúvida, é que cada mensagem que chega é uma decisão que você tem que tomar. Cada ligação que você recebe é uma decisão que você tem que tomar. Talvez desde que você acorda até o momento que você vai dormir, sejam centenas de decisões que você precisa tomar. A gente vai continuar ou vai parar? Vamos fazer desse jeito ou do outro? Vamos entrar nessa porta ou não? Vamos aceitar essa proposta ou não? Talvez você ouvindo agora, a tua mente está tentando fazer você decidir em não ouvir mais essa palavra e talvez assistir alguma outra coisa. Então quando você decide a cada 5 minutos dizer: pai, eu quero mais 5 minutos da tua palavra, você está dizendo: pai, eu quero mais. E sabe o que vai acontecer? Você vai receber mais. Então homens de Deus que viveram coisas incríveis com Deus, eles decidiram fazer mais do que faziam, mergulhar mais do que mergulhavam, e por isso viveram mais do que viviam. É simples assim. É como eu falei na oração no início desse culto. A gente olha para Daniel. Por que Daniel tinha autoridade no meio da Babilônia? Porque a Babilônia não tinha autoridade em Daniel. Ele decidiu não se contaminar, ele decidiu não ser influenciado, ele decidiu não se alimentar, por mais que aquilo era desejoso, por mais que aquilo era precioso, por mais que aquilo era saboroso. Ele falou: eu não quero nenhum manjar que venha do rei, porque eu quero tudo que vem de Deus para mim. E é engraçado porque um propósito que ele fez há milhares de anos atrás estabeleceu uma forma como a igreja se move e jejua até hoje. Uma decisão de um jovem estabeleceu uma dinâmica de toda a igreja para sempre. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala, quando a gente vê a história de Caim e Abel, a Bíblia fala que o sacrifício dele, a oferta dele, fala até hoje. Ou seja, a primeira oferta que a gente vê o relato de ser recebida por Deus, aceita por Deus, e logo em seguida tem um assassinato, o primeiro, a Bíblia diz que fala até hoje.
e falará até a eternidade. Por quê? Esse é o princípio daquilo que a gente entrega para o Senhor. Guarda isso, porque isso é poderoso. Esse é o princípio de toda oferta e de tudo que a gente coloca aos pés do Senhor. As nossas ofertas saem de nós, mas não saem da nossa história. As suas ofertas saem do seu bolso, mas não saem da sua história. As suas ofertas saem do tempo que você abriu mão para Deus, mas não saem da tua história com Deus, porque tudo que fazemos para Ele, com Ele, é computado. E eu não sei porquê, mas eu quero entrar nesse parênteses. Deixa eu abrir um parênteses. Essa é a diferença entre salvação e galardão. Salvação significa nós temos a garantia de que estaremos com Deus. Galardão é a recompensa que vem além de estarmos com Ele. Ou seja, tem pessoas que estão salvas em Cristo, mas não têm mergulhado mais, não têm desejado viver mais, não têm construído mais, e elas serão salvas, mas existe um galardão que é específico para aqueles que mergulham mais, se doam mais, constroem mais. Ou seja, o galardão é uma recompensa eterna que é dada a partir daquilo que nós fazemos hoje. Então toda oração que você tem feito, tudo que você tem construído que não é perecível, não é vulnerável, não é temporário, tudo isso o fogo não leva. Não é como palha que se queima, não é como tesouros que perdem o valor, mas é algo eterno. Então por que eu estou falando sobre isso? Porque escolhas definem as próximas estações e também definem galardão eterno. As escolhas definem as próximas estações, mas também definem muito do que eu vou viver na eternidade. Então é como aquela parábola dos talentos. A Bíblia está dizendo, olha, Deus entregou, é como um Senhor que entrega talentos diferentes para cada um deles, e no tempo certo Ele volta para ver o que fizeram deles. Eu quero te fazer um convite, nesse tempo, nesse período, eu quero te convidar a mergulhar como nunca antes, se você quiser romper como nunca antes. Eu quero te convidar a confiar como nunca antes, se você quer viver milagres como nunca antes. Sabe, eu estava compartilhando esses dias na live sobre confiança, e tem muita gente que diz, pastor, eu quero confiar, mas eu não entendo essa situação, ou eu não consegui entender ainda por que isso está acontecendo. Ei, deixa eu te dar uma chave a respeito de confiança. Confiança significa não ter todas as respostas e se satisfazer com isso. Confiança significa não saber de todas as coisas e ainda assim se manter em paz com isso. Ou seja, alguém que confia só quando tem todas as respostas saciadas não é confiança. Confiança é a gente dizer, Pai, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que o Senhor estará comigo todos os dias da minha vida, isso é suficiente. Pai, eu não sei como vai ser, mas eu sei que é o Senhor que me guarda, isso é suficiente. Ou seja, essa suficiência da nossa confiança em Deus significa, você não precisa me provar mais nada, você não precisa responder todas as minhas perguntas, você não precisa saciar todas as minhas dúvidas, porque ainda assim eu confio. O Senhor sabe de todas as coisas, e quando eu confiei no Senhor, eu creio que o Senhor sabe cuidar da minha casa melhor do que eu. É uma coisa que eu gosto de brincar de vez em quando e dizer, irmão, não esquece disso, Deus sabe do que Ele está fazendo. Às vezes a gente quer dizer para Deus como fazer, em que momento fazer. Deus, você precisa se apressar aí. Deus, Ele conhece o cronos dos homens, e Deus, Ele se move através do Kairos também, ou seja, Ele sabe o tempo certo que você precisa. Quando Lázaro, ele recebe a notícia de que ele está doente, a Bíblia diz que Jesus esperou um pouco mais depois de receber a notícia de Lázaro. E até o atraso de Deus tem um porquê. Até um atraso de Deus tem um propósito. É interessante porque quando Jesus chega lá, Ele diz para os discípulos, olha, foi bom a gente ter atrasado um pouco. Em outras palavras, porque agora vocês vão ver um milagre ainda maior, ou seja, vocês vão ver uma glória ainda maior se manifestar. Se tivéssemos ido de pronto, vocês teriam visto o meu amigo ser curado, mas porque eu esperei um pouco mais, vocês vão ver o meu amigo ressuscitar dos mortos. Ou seja, um que parece um atraso de Deus, na verdade é Deus potencializando aquilo que Ele quer fazer, a intensidade da glória que Ele vai revelar. Então, em momentos que a gente fala, Deus, por que essa doença chegou até esse ponto? Porque se talvez, e são só hipóteses, ok? Mas se talvez ela fosse respondida no primeiro momento, você teria o testemunho que é impactante. Mas talvez se chegou um ponto em que você percebeu que só Deus poderia mudar a tua história, você vai ter um testemunho que vai apontar para todo mundo que Deus está vivo. É como aquele homem que os discípulos começam a questionar, Jesus, quem foi que pecou para que ele tivesse assim? Foi o seu pai ou foi sua mãe? E eles associavam a doença que aquele homem carregava como se fosse uma carga hereditária, ou seja, porque os pais erraram, aquilo foi acometido sobre aquele jovem. E Jesus diz, nem o pai nem a mãe, mas tudo isso aconteceu, Deus permitiu para que a glória dele se manifestasse. Então, onde eu quero chegar, irmão, é que independente do que você está vivendo hoje, existe uma oportunidade da glória de Deus se revelar para você.
independente do desafio que você está vivendo hoje, existe uma oportunidade da glória de Deus se revelar para você, porque o sobrenatural de Deus se revela quando o natural dos homens se esgota. Você está comigo? O sobrenatural de Deus se revela, se manifesta quando o natural dos homens se esgota, e isso significa milagre. Milagre não é aquilo que você conseguiria fazer sozinho, é aquilo que só Deus poderia fazer por você. Então a mensagem de hoje é: você precisa escolher. Ou seja, você precisa decidir hoje quem governa a tua casa. Você precisa decidir hoje quem guarda os teus filhos. Você precisa decidir hoje quem mantém você de pé. Quem é a tua esperança? Quem é a tua confiança? Quem provê sobre a tua casa? Pastor, eu estou em crise porque eu não sei quem que vai manter a minha casa. Eu perdi o meu emprego. Ok, mas quem mantém a tua casa? É o teu emprego ou é o Deus que te deu todas as coisas, inclusive as portas de emprego? Ou é o Deus que te deu toda unção criativa, toda habilidade, todo dom perfeito? Tudo que Ele depositou em você, até os sonhos que você carrega, foi Deus quem te deu. Até as batidas do teu coração, é Deus quem mantém em funcionamento. Até o fôlego de vida, seja o primeiro quando você foi gerado no ventre da tua mãe, ou seja o fôlego de vida quando você se rendeu a Jesus pela primeira vez e disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Em todas as instâncias, em todas as estações, tudo que a gente tem sempre foi Deus, cara. Então é nesse momento que a gente precisa escolher. Pai, eu estou reconhecendo para os homens, eu estou reconhecendo para os céus, e eu estou declarando para o inferno ouvir também. Eu escolhi, eu decidi confiar, não recuar. Eu coloquei a mão no arado, eu não vou voltar mais para trás. Eu coloquei as mãos sobre as promessas, eu não vou desistir de nenhuma delas. Eu confiarei até que se cumpra aquilo que Deus falou. Eu estava orando por milagres ontem, a gente tem feito uma live todos os dias, meia-noite, e o que a gente está vivendo nesse tempo é inexplicável, inexplicável. E ontem a gente compartilhou um pouco sobre aquela passagem em Ezequiel, quando Deus começa a conversar com o profeta e eles estão diante de um vale de ossos secos. E é interessante porque Deus faz uma pergunta para o profeta, como Ele faz para a gente, talvez fez algumas para você nesses dias, e eu quero te lembrar disso. A gente já falou sobre isso. As perguntas que Deus nos faz não é porque Ele precisa das respostas, Ele já tem todas elas. Quem precisa somos nós. Então quando Deus pergunta para o profeta: esses ossos podem voltar a viver? Deus quer saber o que está no coração do profeta e como que ele enxerga o sobrenatural. A resposta do profeta é uma pergunta. Ele diz: Senhor, Tu sabes, o Senhor é soberano e sabes se esses ossos podem voltar a viver ou não. E aí tem uma chave. Vocês estão comigo? Não se distrai, cara. Eu estou no ritmo quase que didático. Eu quero estabelecer fundamentos da fé para você entender o porquê crer em milagres e a partir disso você viver milagres. E aí a chave está quando Deus diz: então profetiza sobre esses ossos. E aí o que acontece é que o profeta, ele libera sobre os ossos a palavra que Deus havia liberado sobre ele. Isso é muito poderoso, cara. O profeta libera sobre os ossos a palavra que Deus havia liberado sobre ele. Ei, entenda isso em nome de Jesus. Toda unção profética que libera milagres significa comunicarmos as realidades, aquilo que Deus já comunicou sobre nós. Ou seja, o profeta fala para um vale de ossos secos porque Deus havia falado com o profeta diante do vale de ossos secos. Talvez você está dizendo: pastor, eu não entendi, como é que isso se aplica na minha segunda-feira? Eu vou te explicar. Às vezes a gente está esperando que hajam céus abertos, mas a Bíblia continua fechada. A gente está esperando os céus abertos, mas o nosso coração continua fechado. E Deus está dizendo: eu quero comunicar a você aquilo que eu possa fazer para que quando as impossibilidades se manifestarem diante de você, você possa comunicar para elas aquilo que você ouviu de mim. Estou sendo ainda mais prático. Quando uma doença chegar, o que você pode dizer para ela, o que Deus diz para você. Isaías 53, certamente Jesus levou sobre si todas as minhas doenças e enfermidades, e o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. É essa a declaração que eu faço quando a doença bate a porta. Quando a falta de provisão bater a porta, a gente tem que declarar para toda crise aquilo que Deus declarou para nós. Paulo diz para a igreja, olha, lá em Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quando o medo bater a porta, sabe o que a gente vai declarar para ele? Está lá em Salmo 23, proteção em meus desertos, diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem.
Quando a gente estiver preocupado e a gente estiver angustiado a respeito de cuidado, a gente tem que declarar para os nossos medos aquilo que Deus já declarou para nós. Está lá em Salmos 91, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quando a gente estiver cansado, o que a gente precisa ministrar para o nosso corpo, se for um cansaço físico, ou para a nossa mente e nosso coração, se for um cansaço emocional, é o que Deus já liberou para nós. A chave está lá em Isaías 40, 29. A palavra de Deus diz: e Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, eles voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Talvez você está exausto, pastor, emocionalmente eu estou exausto, só eu sei como eu estou por dentro. Então ministra para o teu corpo, para a tua mente, aquilo que Deus já ministrou para você. Está lá em Mateus 11, 28, Deus diz assim: então vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A grande verdade, irmão, é que a gente escolhe o que a gente vai viver. A grande verdade é que nem todo mundo que se perdeu escolheu isso como destino final, mas em algum momento escolheu os caminhos que levavam até lá. Nem todo mundo que se frustrou escolheu a frustração como destino final, mas certamente escolheu destinos que levaram você até lá. Sabe, às vezes a gente fala com jovens e é interessante isso. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Você está comigo? Tem alguém que está comigo aqui? Vocês estão comigo? Eu preciso de vocês mais do que vocês imaginam. Eu estou dando tudo de mim, cara. E às vezes a gente vê jovens que se frustraram porque entregaram aquilo que tinham de mais precioso num relacionamento que não deu certo. Então entenda, certamente essa menina que entregou a pureza, ou um jovem que se frustrou com uma promessa que não se cumpriu, ou um pai de família que se frustrou com uma porta de trabalho que não aconteceu, certamente ele não escolheu a frustração como destino final. Não era essa a vontade dele no início da história, mas com certeza ele escolheu os caminhos que levaram até lá. Ou seja, quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, nós estamos sujeitos a nos frustrar o tempo inteiro. Quando eu coloco expectativa em homens maior do que a minha expectativa em Deus, quando eu coloco a minha esperança em mercados financeiros maior do que a minha esperança em Deus, quando eu coloco a minha confiança em estações maior do que a minha confiança em Deus, certamente eu vou me frustrar. Tem muitas pessoas que estão frustradas porque esperavam nos próximos meses coisas acontecerem, talvez investiram para que isso acontecesse, talvez se prepararam para que isso acontecesse. Existiam cenários estabelecidos, homens de negócios comprando grandes cargas, fazendo grandes negócios de importação, exportação, grandes contratações. E sabe o que acontece? A Bíblia ensina para a gente a respeito disso. A Bíblia diz: olha, não diga amanhã faremos, amanhã compraremos, mas entenda que o amanhã a Deus pertence. Então se mova através dessa dinâmica. Se Deus quiser, faremos. Se Deus quiser, compraremos. Se Deus quiser, iremos. Mas o que a gente fez como cultura? A gente pegou esse "se Deus quiser", estabeleceu como uma expressão, e a gente esvaziou ela de toda força que ela tem, e acabou virando uma expressão idiomática. Ou seja, a gente fala sem nem perceber. E aí, cara, você vai amanhã? Cara, se Deus quiser eu vou. Se Deus quiser vai dar certo. Mas esse "se Deus quiser" é tudo que a gente precisa para confiar. Ou seja, se Deus quiser significa agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Ou seja, se há um querer de Deus, não há nada que possa se colocar diante do seu querer. Eu estava conversando com a minha cunhada, o meu cunhado que está aqui inclusive 2 dias atrás, e eu falei: vocês lembram quando Daniel orou? A Bíblia diz que Daniel orou, e desde o dia em que orou, a resposta foi enviada por Deus. Mas ainda assim demorou dias para chegar. E quando o anjo chega para Daniel, ele diz: olha, assim que você orou, Deus enviou o socorro, mas eu fiquei por dias batalhando com o príncipe da Pérsia nas regiões celestiais, até que Miguel foi enviado, e então eu cheguei até você.
Entenda isso em nome de Jesus. Aí a minha cunhada fez uma pergunta e disse: Dé, e como que fica isso em relação à nova aliança? A gente não está debaixo de uma nova aliança? Eu disse: sim, estamos debaixo de uma nova aliança, mas a nova aliança diz respeito da relação de Deus com os homens, diz respeito da redenção, da criação, mas a dinâmica dos céus, ela não mudou por conta disso. Então entenda, existem batalhas espirituais, existem esforços para impedir você de receber o que Deus deseja derramar. Existem coisas que tentam travar você de experimentar o que Deus quer derramar. Você quer alguns nomes? Eu vou te dar nomes modernos para isso. Distração é uma das coisas que mais tem roubado de nós o nosso milagre. Existe uma palavra de vida sendo liberada e ainda assim existem inúmeras portas de distrações sendo convidativas. Talvez você está ouvindo essa mensagem enquanto você está no WhatsApp, enquanto você está no Instagram. Talvez você está ouvindo essa mensagem enquanto você está lendo uma notícia de algo que acabou de sair. Então o que acontece? Enquanto tem uma palavra de vida jorrando como uma fonte no meio do deserto, existem também escapes que fazem com que a nossa atenção vá para outros lugares. E sabe o que é interessante? Tudo aquilo que nós damos atenção, nós damos acesso. Por que tem tanta gente vivendo milagres nesses dias? Porque toda a nossa família parou para dar acesso à palavra de Deus. Então, quando a gente parou, e esse confinamento fez isso, a gente parou e a gente disse: Deus, eu não tenho mais nada para ouvir senão o Senhor agora, fala com a minha casa. Deus está dizendo: agora que você me deu atenção, você vai ter acesso a tudo que eu posso, a tudo que eu tenho, a tudo que eu sou. É por isso que Deus tem invadido casas, Deus tem invadido famílias, Deus tem mudado histórias, milagres têm sido gerados. Por quê? Porque nós estamos abertos, disponíveis, e quando a gente se abre para os céus se movem na nossa direção. Você está comigo aqui? Tem algum voluntário comigo aqui? Você está comigo? Tem alguém incendiado? Então entenda isso. Aquilo que a gente vê se travando contra Daniel para que recebesse a resposta de Deus no passado, isso acontece nos nossos dias modernos também. Se chama distração, comparação. Tudo aquilo que tira a nossa atenção do que Deus quer fazer e coloca a nossa atenção naquilo que ainda não aconteceu. A ansiedade nada mais é do que uma expectativa tão grande naquilo que ainda não aconteceu, a ponto de eu perder toda a alegria naquilo que já está acontecendo. O medo nada mais é do que uma expectativa tão grande na possibilidade de não acontecer, do que uma confiança a ponto de eu descansar na certeza de que já aconteceu. Você percebe que todas essas deficiências estão ligadas à atenção. A ansiedade é uma atenção maior no futuro do que no presente. Depressão é uma atenção maior no passado do que no presente. Medo é uma atenção maior nas portas que não vão se abrir do que naquelas que Deus já abriu. E eu, mais uma vez, não consegui pregar a mensagem que eu tinha preparado. A gente podia ter 2 cultos hoje. Eu não consegui sair desse momento de escolha, porque eu creio que é exatamente isso que a gente está vivendo. Ouve isso, cara. Aquilo que a gente escolher viver nesses dias é o que vai determinar o que nós vamos experimentar nos próximos dias. Eu estava lendo uma mensagem, uma declaração, uma visão profética que o pastor... Estou bem profético hoje, inclusive, né? Amém. David Wilkerson, ele fez em 1986, 2 anos antes de eu nascer, para você ter ideia de quanto tempo tem. Se você acha que eu estou acabado, essa palavra que ele liberou foi um pouco antes ainda de eu nascer. E ele disse: I see a... Não, vou falar em português, é melhor, né? Ok, no problem. A gente traduziu, ele disse: eu vejo uma praga chegando ao mundo, e os bares, igrejas e governos serão fechados. A praga atingirá Nova York e a sacudirá como nunca antes foi sacudida. A praga forçará os crentes sem oração a orar racionalmente em suas Bíblias. O arrependimento será o clamor de homens de Deus no púlpito. E daí surgirá um terceiro grande despertar que varrerá a América e todo o mundo. Eu recebi hoje isso num grupo de pastores que foi para Israel ano passado. Eles compartilharam isso e eu falei: uau! Em 1986 Deus já deu essa palavra. A gente vai começar a ver daqui a pouco e relembrar de palavras que Deus foi dando nos últimos anos a respeito disso. E eu não creio que é um tempo de juízo, eu creio que é um tempo de despertamento. Mas não se iluda, não há avivamento sem que haja arrependimento. Não há despertamento sem que haja arrependimento. Ou seja, é Deus nos dando uma oportunidade de ressignificar algumas coisas, de retomar algumas coisas, de renovar alguns altares que foram quebrados, de reconstruir alguns altares que foram renegociados, de colocar as coisas em lugar, de colocar as coisas em ordem, as prioridades para que coisas novas aconteçam. E como isso acontece, André? Através de decisão.
É você dizendo hoje: Pai, eu decido, eu quero que o Senhor faça e não seja mais eu fazendo. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha casa e não mais a minha televisão. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu sacerdócio e não mais, Pai, a babá que cuida dos meus filhos. Eu quero que o Senhor me ensine de novo, ressignifique, restaure o que foi quebrado, Pai, renove o que foi perdido. Eu quero, Pai, que o Senhor ocupe um lugar que nunca deveria ter saído. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha casa, o centro da minha história, o centro da construção da minha família. Eu quero, Jesus, que o Senhor seja o princípio e o fim. Eu quero que o Senhor seja tudo em nós. Eu creio que esse é o tempo. E como que isso acontece? Através de escolhas. Eu já estou finalizando, o louvor pode vir para cá. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Cara, vem comigo, não se distrai, por favor, vamos junto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabem. O que Jeremias está ensinando para a gente, Dani, é que a grande questão não é o que a gente ouve de Deus, mas é o que a gente faz com o que ouve de Deus. O que acontece, Bruno, é que muitas vezes a gente clama e Deus dá a resposta. A pergunta dos céus para a gente é: o que vocês vão fazer com as respostas que receberam? Jeremias está dizendo: você vai me clamar e eu vou te responder coisas grandes, insondáveis que você não sabe, mas são as suas escolhas que vão definir a tua história. Tem muita gente que já recebeu de Deus promessas e ainda assim não se move na direção delas. Tem muita gente que já recebeu de Deus visões de futuro e ainda assim não se move na direção dessas visões. Cara, quando eu falo sobre você precisa escolher, o que eu quero compartilhar é que, além daquilo que Deus já falou com você, existe algo que só depende de você. Ou seja, o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu, o que você vai fazer com as oportunidades que Deus te deu, o que você vai fazer com a segunda chance que Deus te deu, o que você vai fazer com tudo aquilo que Deus tem te despertado para esses dias. Ei, que não seja um período em que a gente está ativo, atento à voz de Deus só porque os dias são ruins. Eu oro para que não haja um período em que, quando a poeira baixar e todo esse medo cessar, a gente volte a fazer o que fazia. Não. A minha oração, eu quero finalizar esse culto, eu quero orar com você a respeito disso, é que nós nunca mais sejamos os mesmos. A gente nunca mais volte para um lugar de comodismo, a gente nunca mais volte para um lugar de passividade, ou de distração, ou de falta de sensibilidade, de anestesia. Cara, Deus, tem muita gente que me pergunta: eu quero ouvir Deus, mas Deus não fala comigo. Não, cara, Deus fala, mas Ele fala num lugar de intimidade. Deus fala num ambiente de intimidade. Às vezes a gente acha que falta a resposta de Deus, na verdade está faltando um ambiente para que Deus fale o que você precisa. Então eu creio que nesses dias Deus está fazendo algo que a gente talvez nunca experimentou ou há tempos não experimenta. E a minha oração é: você precisa escolher como vai ser você a partir daqui. E eu quero te fazer esse convite. Feche teus olhos onde você estiver. O louvor pode ministrar junto comigo, instrumental. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Não deixa nada roubar de você aquilo que Deus quer derramar nessa noite. Feche teus olhos. Jesus, faz algo em nós e faz a partir de nós, Jesus. Flua, Jesus, flua, flua, flua. Flua como um rio, Pai, que não pede licença para passar. Como um rio que não é impedido pelas pedras que estão no meio do seu percurso. Como um rio, Pai, que muitas vezes a gente nem sabe onde está a nascente, mas a gente consegue ver as águas passando, a gente consegue sentir o cheiro das águas, Pai, trazendo vida por onde passam. Flui como um rio, Jesus, como um rio de águas vivas. Como Jesus nos prometeu: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Pai, nós oramos por respostas dos céus vindo nesses dias. Nós oramos por mover sobrenatural vindo nesses dias. Nós oramos por sinais e maravilhas acontecendo diante de nós nesses dias. Nós oramos, Jesus, por milagres, cura, romper vindo sobre nós nesses dias. Nós oramos, Jesus, e nós declaramos, Pai, aquilo que nós não podemos, aquilo que nós ainda não vivemos, aquilo que nós ainda não vimos, aquilo que nós ainda não ouvimos, aquilo que ainda não havia penetrado no nosso coração, mas já foi revelado pelo Senhor para nós, por meio do Teu Espírito. Nós pedimos, Pai, coloca diante de nós nesses dias, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Pai, nos faz lembrar de promessas que recebemos e nem lembramos mais, nos faz lembrar de sonhos que o Senhor nos deu. Em algum momento da nossa história nós engavetamos para construir os nossos sonhos primeiro. Pai,
Pai, eu oro por um tempo de sensibilidade extrema ao Teu Espírito, sensibilidade extrema à Tua voz, Jesus. Que nós não fiquemos confundidos, querendo saber quando é o Senhor quem fala ou não, Pai. Que a Tua voz, ela soe nítida sobre nós, que ela venha ecoar dentro de nós, que cesse todo ruído, que cesse todo fogo que não foi o Senhor quem estabeleceu sobre o altar, todo fogo estranho, toda palavra contrária, toda oração contrária, Pai, toda arma forjada contra nós declaramos não prosperará. Mas antes se cumpra a Tua vontade, antes se cumpra a Tua promessa, antes se cumpra o Teu querer, antes se cumpra aquilo que o Senhor liberou, prometeu. Pai, a Tua palavra foi estabelecida para sempre nos céus, e nós pedimos que ela seja estabelecida para sempre dentro de nós também, Jesus. As Tuas palavras não voltam vazias, antes elas cumprem o propósito pelo qual foram liberadas. Nós liberamos palavras de vida, Jesus, palavras de vida, Jesus, palavras de vida, Jesus, palavras de vida, Jesus, palavras de vida, Pai, vida, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Nós oramos, Pai, todas as facetas do Seu caráter se apresentando para nós, todas as facetas do Teu caráter, Jesus. Pai, nós cremos, Pai, Tu és aquele que supre, Jeová Jireh, um Deus de provisão, Jeová Rafá, Yeshua. Não importa a forma como nós te chamamos, mas cada uma dessas características é uma parte de quem o Senhor é. Nós não queremos experimentar parte de quem o Senhor é, nós queremos o Senhor por inteiro, e nós nos entregamos por inteiro, Pai. Nós colocamos aos Teus pés, Jesus, toda ansiedade, todo medo. Comece a declarar isso, diga: eu coloco aos Teus pés, Jesus, as minhas enfermidades, doenças, medo, angústia, preocupação, incerteza. Eu coloco aos Teus pés, Jesus, e eu recebo do Senhor um fardo leve, eu recebo do Senhor a parte da minha herança. Eu sou filho e não mais escravo, e por isso eu vou viver o que os filhos vão viver. Eu vou acessar a herança que só um filho tem direito. Nós recebemos, Jesus, uma nova porção, novas vestes, novos sonhos, novos pensamentos. Nós recebemos, Jesus, o novo de Deus. Se você puder, ore comigo e declare: Pai, eu abro agora, eu abro as portas do meu coração. Entra, faz morada e nunca mais sai desse lugar, Jesus. Eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, para sempre, para sempre. E eu descanso, Pai, no Teu cuidado, e eu creio, eu declaro que eu nunca mais serei o mesmo. Eu recebo hoje milagres, curas, sinais, maravilhas, e eu descanso na certeza de que se o Senhor é por mim, nada nem ninguém impedirá o Teu agir, em nome de Jesus. Amém e amém, 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 amém.